Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Ora viva para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados, aqui na Rádio União, a nossa voz, radiounião.pt, e também dar um grande abraço aos ouvintes da Antena Minho, Rádio Regional de Braga, a quem nós também saudamos o auditório que nos acompanha. Domingos aos Sábados é um programa realizado e apresentado por Domingos Silva. O comando técnico é sempre do Vítor Esteves, que também proporciona este programa Domingos aos Sábados. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de ter um bom amigo em direto connosco. Ele já fez rádio na Póvoa de Varzim, é empresário de espetáculos. É um homem que é muito conhecido também na Zona Norte, e não só, mas em especial na Zona Norte. Tem uma empresa de espetáculos, Mundo de Emoções Espetáculos. É o meu amigo Carlos Pereira, a quem eu saúdo. O Carlos Pereira é um amigo meu de há muitos anos. Ajuda muito esta instituição também nas festas que a Mundo de Emoções faz e ajuda a organizar também. Ele sempre que pode ajuda esta instituição. E hoje eu o convidei para estar aqui comigo. Nós tratamos-nos por tu, vamos nos tratar por tu também nesta conversa. Dizer-te que não é novidade para ti, portanto isto para ti não é também nenhuma novidade. É um gosto enorme ter-te aqui na Rádio União, a nossa voz, e na Antena Minho, e também no programa Domingos aos Sábados. Domingos, obrigado. Não era preciso tanto, mas agradeço-te as palavras. São recíprocas. Eu também tenho um maior apreço pela associação e por toda a equipa, e particularmente por ti, que desde a primeira hora que nos conhecemos, que tentei sempre dar o meu melhor de apoio à associação, porque entendo que é um valor que todos devemos preservar, é ajudar estas instituições que tanto precisam do nosso apoio, e é para isso que temos também a nossa amizade. Deixa-me brincar um bocadinho contigo no bom sentido. Uhum. Tu conheces-me já há alguns anos, mas nunca tinhas vindo aqui à instituição, e vieste cá sensivelmente 2 anos e meio. Sim, 2 anos e meio, mais ou menos. Uhum. Vieste cá, ainda a rádio não tinha sido inaugurada. Estava em fases de estava em inauguração, fases construção. de reativação também da Rádio União, a nossa voz. Uhum. Mas tu já ajudavas a instituição antes de a conhecer. Sim. Mas espera, deixa-me colocar-te a questão. Depois de veres o que viste, o teu coração chamou-te mais para ajudar. É normal, porque nós temos uma ideia de uma instituição. Eu tenho ajudado algumas instituições ao longo da minha vida empresarial, e vou visitando essas instituições, mas esta aqui foi um pouco primeiro a nossa amizade, até ao dia que vim cá conhecer. De facto que fiquei impressionado com as instalações. É aquela situação de que o que se vê por fora não tem nada a ver do que está cá dentro. Mas não é? diz-me, motivou-te mais muito a mais. pedir às comissões de festas para nos ajudar, porque já tinhas outro conhecimento. Sim, é verdade, e não só isso. Mesmo em palco, quando eu falo da instituição, já falo com outro saber, não é? Com outro conhecimento. E tive-me uma honra enorme assinar o vosso livro, não é? Nesse dia que vim cá, não é? Claro que sim. Uma honra enorme. E nós também tivemos. Eu estou-te a perguntar isto porque é importante que as pessoas saibam. E eu faço sempre um apelo a todas as pessoas que nos visitem, que saibam aquilo que nós fazemos, que vão aos nossos sites, ao site da Rádio União, a nossa voz, ao site da Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga. E também há uma parceria, tem havido uma parceria nestes últimos 2 anos da Mundo de Emoções Espetáculos e também da Associação com as Noites Solidárias. Exatamente. Olha, deixa-me dizer-te que
Eu estou a voltar, digamos assim, a uma das minhas áreas onde me deixa muito feliz. Eu já lá ia, mas podes continuar. Portanto, eu tenho que expressar aqui a minha alegria e satisfação por estar à frente do microfone, porque eu tenho 30 anos de rádio. O Domingos ia falar disso, mas eu tenho 30 anos de rádio Tu que foram... tu és assim, pronto. Tu nunca me deixas falar daquilo que eu quero. Tu queres sempre ser tu a fazê-lo. Pronto. Se assim fores em casa, o que dirá a Fernanda, coitada? De qualquer maneira, ela não está a ouvir. Não está. Queria dizer-te que em 30 anos de rádio eu estive parado nos últimos 2 anos, parado de qualquer emissão no ar, não é? No ar em FM, que tinhas na rádio Onda Viva, e não há qualquer problema também em dizermos isso, que somos todos, ao fim e ao cabo, todos colegas exatamente. E eu conheço gente também de lá. E conhecia também a ti, por isso também uma saudação aos colegas da Onda Viva. E deixa-me dar também uma saudação aos colegas da Antena Minho que falaste, que também tenho uma ligação com eles, e já visitei inclusive a rádio. Portanto, nós todos estamos todos a remar para o mesmo lado, não é? Sim. E fazer companhia. E o objetivo é um bocado esse. O que é que tu fazias na rádio, Carlos? Fazia um bocadinho tudo menos técnica. Hoje não fazes, bem não? Técnica ainda hoje não faço, não. É por isso que não tiras o lugar ao Vítor. Mas sou filho de eletricista, portanto, o meu pai era eletricista, mas eu não percebo nada. Sabia que havia um neutro e uma fase e uma terra, mas de resto não sei mais nada. Sabes o que é que o Vítor me disse? Pois o povo faz todo o rádio, mas técnica está quieto. E não é fácil arranjar técnicos para rádio, não é? Não é fácil, não é fácil. Sim, assim como não é fácil arranjar técnicos para os espetáculos. Cada vez esta área é muito difícil nós de arranjar mão de Nós obra. estamos aqui a ter uma conversa que temos vários temas e Muitos. por isso também, se voltarmos aos mesmos, também não tem mal nenhum, porque isto não é uma entrevista, é uma conversa, ao fim e ao cabo, que aqui eu tenho a honra de ter contigo, porque tu és um amigo, como sabes, tenho um grande respeito por ti também, e eu sei que tenho deste lado também um amigo grande, e isso é muito importante. Mas olha... Mas deixa-me dizer-te, respondendo à tua pergunta, que não fiz de tudo menos técnica. Portanto, o que é que eu fiz? Realizava programas, fazia programas, portanto, em direto de manhã. Cheguei a fazer muitos anos discos pedidos, também. Claro que sim. E depois fazia muitas gravações de comerciais, não é? Portanto, spots publicitários. Portanto, e depois apresentaria também as célebres noites de verão na Praça de Touros da Póvoa de Varzim durante muitos anos, às quartas-feiras. Eu ainda cheguei lá algumas. Exatamente. Que eram fantásticas com F. É verdade. Tenho muitas saudades disso, de facto. Onde tinham muita gente e que era, acima de tudo, uma alegria enorme. Era uma festa da música. Porque muitos artistas e grandes artistas também. Pronto, é evidente que o nome Mundo de Emoções e Espetáculos também ajuda, não é? Também. Porque normalmente os artistas que trabalham para vocês também vos ajudam, não é? Quando podem. Sim, portanto, como havia a ligação, digamos assim, do locutor com a barra agente de eventos, eu tinha facilidade de convidar os artistas para virem também às noites de verão, não é? E de facto aquilo era uma reunião da família da rádio, dos ouvintes, uma reunião dos artistas e todas as quartas-feiras estávamos a falar de qualquer coisa como 6.000 pessoas dentro de uma praça de touros. Exatamente. Que, por sinal, e já que estamos a falar disso, vai ser inaugurada agora, porque a Praça de Touros, entretanto, sofreu obras de remodelação e agora virou um espaço multiusos para todo tipo de espetáculos e ao longo do ano, o que é muito bom. Qual é a capacidade, sabes? Que será mais ou menos a mesma. Sim, e portanto, como será coberta, esse multiusos é coberto, dá para fazer mesmo que a durante o Póvoa inverno. precisava também, não é? Sim, tu é que és verdade. uma pessoa de Vila de Conde, mas também tens ligações à Póvoa de Varzim, é Sim, isso? muitas. Aliás, a minha empresa é Polveira. É da Póvoa de Varzim. Tu vives em Vila de Conde. Eu vivo e sou natural de Vila de Conde, mas a minha empresa é Polveira. Tens 2 meninas, não é? Conta-me lá. Tenho 2 meninas gêmeas, meninas já grandes. Como é que elas se chamam? Diz lá. Chamam-se Inês Flor e Sofia Flor. E não tem que ser a Inês a primeira nem a Sofia a segunda, portanto é assim, a Inês e a Sofia. A Inês e a Sofia. São gêmeas e têm 19 anos. Estão na universidade, é isso? Estão na universidade, as duas, sim. Quais são os cursos que elas vão tirar, sabes? Uma está em marketing Ok. e a outra está em psicologia.
Marketing, teve alguma coisa a ver contigo ou não? Não. Foi uma decisão dela. Marketing e gestão. Ok. Marketing e gestão. A Sofia está em psicologia. Psicologia, não é? Infantil. Portanto, lida com crianças. Com crianças. Que ela já estou a ver que gosta, não é? Sim. Exatamente. Como é que tu vês o atual momento das festas em Portugal? Tu que és um homem que contratas artistas, que acompanhas artistas, que acompanhas o público, que acompanhas tudo. Isto é uma grande logística, ó Carlos. E não é uma pessoa sozinha que consegue colocar uma produção As pessoas não têm ideia, de certeza. Evento, não é? Algumas vão tendo, aquelas que vão aos espetáculos vão tendo, mas mesmo assim se calhar não têm tanta Tem mais ideias quem contrata, portanto, as organizações, as comissões de festas, não é? Nós não trabalhamos só com comissões de festas, portanto a minha empresa está a trabalhar atualmente, e já há alguns anos esta parte, com comissões de festas, mas também com juntas de freguesia, com câmaras municipais, com associações, portanto nós trabalhamos com várias instituições que não só uma comissão de festas. Mas já a pergunta que me fazes, eu diria que estão bem as festas e recomendam-se, mas noto há uns anos esta parte que há mais dificuldade, sobretudo para as festas das freguesias, portanto para as comissões de festas. Arranjar uma comissão de festas, uma equipa que seja obreira, que mostre interesse em lançar uma festa para a frente, não é fácil. Arranjar um grupo de trabalho para poder... porque a festa não é só naqueles 2-3 dias, portanto, é um ano inteiro que tem que angariar fundos para fazer face às despesas que têm nesses 3 dias de festa, não é? Sexta, sábado e domingo, ou alguns até têm uma semana, mas cada vez isso vê-se menos. E cada vez é mais difícil arranjar equipas para constituírem-se essas comissões de festas. Porque se tu tens um grupo de amigos que está direcionado para fazer um bom ano de uma festa, se trabalharem muito e fizerem um ano em grande com um orçamento considerável, no ano a seguir existe a dificuldade de aparecer alguém que queira manter o nível. Exato. E então, cada vez mais há essa dificuldade de arranjar gente para fazer parte da comissão. Também há aquelas comissões que querem fazer a última com força, não é? Para acabar. Também, mas isso quando é mais do que um ano, não é? Pois, exatamente. Quando é só um ano é muito mais difícil, porque tu fazes no ano e se tens uma grande equipa a trabalhar contigo, o que é que vai acontecer? Vais com certeza fazer uma grande festa. Vais ter um orçamento brutal para essa festa. No ano a seguir, as pessoas que eventualmente possam aceitar fazer parte da comissão de festas vão-te pedir os dados, não é? Do que é que vocês gastaram ano passado, como é? O nosso orçamento foi este. Não, isto é elevadíssimo, eu não vou entrar nisto, eu também não, e cada vez é mais difícil arranjar gente para trabalhar e organizar estas festas. Quando são 2 ou 3 anos, o que eu tenho tentado sugerir, mas é só uma sugestão da minha parte, não mando nada nesse aspecto, isso vai com o dever de cada um, de aceitar ou não, mas o que eu tenho dito, quando uma comissão de festas fica 3 anos, é que pelo menos no final do primeiro ano possam sair 2 ou 3 pessoas, entrarem 2 ou 3 pessoas para o resto da equipa e para irem se inteirando de como é que se organiza uma comissão. Para não cansar tanto, é isso? Exatamente. E acho que aí será mais fácil quando no final do 3º ano saírem, já estão lá pelo menos metade que já fizeram o 2º ano e já têm essa experiência, não é? Porque isto é uma responsabilidade muito grande, porque a festa envolve muitas despesas. Não é só pagar o espetáculo em si do artista, envolve despesas com a logística toda, com o fogo de artifício, com os conjuntos, os artistas, os palcos, os geradores, os hotéis, os restaurantes, as licenças. Isto é uma coisa que só quem entra numa comissão de festas começa a perceber que de facto isto é um ano inteiro de trabalho. Eu sei como é que é essa logística. E tu sabes, porque a associação também tem realizado, não é? Também tem realizado essas noites. Exatamente, e tem sido noites fantásticas. Exatamente, e nós sabemos como é que isso funciona. Mas, Carlos, as bandas, as grandes bandas, aquelas bandas que o povo quer ver, estão muito caras. Porquê? Eu acho que isto é um ciclo, ou seja, é muito difícil uma pessoa que goste de cantar e que queira ser conhecida, tornar-se conhecida. Tem que ter um sucesso, tem que ter a sorte de lançar um tema que seja um sucesso e a partir daí possa pedir um cachê que a pessoa considere que seja considerável para ela. E como é difícil, quando algum grupo ou algum artista consegue atingir um tema ou 2 temas que estejam a tocar em todo o país e estejam a tocar no TikTok ou agora nas redes sociais, que também é uma ajuda muito grande para a divulgação dos artistas. Quando um artista ou uma banda consegue esse sucesso de visualizações e de pedidos nas rádios,
sobretudo nas rádios locais, porque quer queiramos, quer não, as rádios locais e as rádios online, não é? Incluo as rádios online, têm um peso muito forte que não tem as nacionais. E não nacionais. digam que não tem, não é? Não, porque as nacionais não passam muitos estilos claro, de música que as rádios locais ouvem têm. de vez em quando as nacionais, mas não deixam de ir às locais. E ainda deixa-me recordar isto contigo sem qualquer problema. Como sabes, nós tivemos esta semana o apagão, como se costuma chamar isto, não é? Que graças a Deus penso que já está mais ou menos resolvido. Tivemos 10 horas. Ainda tivemos, eu recordei um bocadinho o Covid. O rádio de pilhas. Sim. O rádio de pilhas. A rádio foi muito importante nisto. Foi muito importante e eu fui acompanhando no final da tarde, quando saí do trabalho, fui acompanhando através de um rádiozinho, acompanhei a Antena 1, que fez uma cobertura também excelente sobre este apagão também a nível nacional e internacional, porque não foi só aqui em Portugal, e que nós nos fomos apercebendo, e eu queria aqui hoje também no meu programa saudar os militares, as forças de segurança, a proteção civil, que tiveram sempre um papel importante, a empresa não me lembro agora o nome, que me falha agora, não me estou a lembrar, a REN, a REN, que teve de facto um papel fundamental e importante, e eu queria deixar aqui também a minha palavra a todos os técnicos da REN que fizeram, na minha perspectiva, um magnífico trabalho, que dignificaram o nosso país e, acima de tudo, quem diria que isto demorava 3 dias, como saíram notícias a dizer isso, e conseguem resolver isso em horas. Eu tenho que lhes dar o meu voto de louvor, os nossos agradecimentos, porque esses técnicos foram fantásticos com F, como eu costumo dizer em brincadeira quando digo fantásticos. Por isso, eu quero deixar um agradecimento a essa gente que colaborou, toda essa gente, militares, proteção civil, nunca me canso, quando eu digo segurança, toda a gente que colaborou neste apagão e que conseguiu levar bem alto o nome de Portugal. Essa gente merece também o meu reconhecimento e merece, acima de tudo, também a minha palavra de louvor. Obrigado por tudo que fizeram. É isto que eu também gostava de deixar aqui no meu programa Domingos aos Sábados. Eu faço minhas as tuas palavras e de facto foi muito importante esse trabalho em conjunto das forças de segurança e forças de emergência, porque, como dizes muito bem, uma situação que poderia demorar alguns dias foi resolvido em meia dúzia de horas, como se costuma dizer, e cada vez mais temos que dar louvor e ter respeito por quem está à frente das situações de emergência e consegue trabalhar dia e noite para podermos ter a nossa vida normal. Qual é a empresa, Vítor? Qual é que eu esqueço? A REN. A Rede Elétrica Nacional. Exatamente, sim. REN. Eu queria dizer, os técnicos foram fantásticos. É evidente que o abraço vai para os técnicos, porque foram eles que puseram isto a funcionar. E não haja dúvida, tudo bem que tinha que haver a administração da REN, tudo bem que tinha que haver tudo, mas as minhas palavras vão para essa gente que foram fantásticos, a técnicos, assistentes técnicos, seja quem for. O que é importante é que se sintam todos devidamente cumprimentados, porque de facto fizeram um trabalho excelente nesta área. Ainda bem que pelo menos estamos a tentar voltar à normalidade. E às vezes, Carlos, também há concertos que falham de vez em quando, diz lá. É normal, não é? E lá está. E nós também temos que estar na linha da frente, não é? Exatamente, por isso é que existem os geradores, não é? Exatamente. Como se costuma dizer. Já te aconteceu alguma coisa nesse sentido? Já me aconteceu, embora não fosse responsabilidade minha, por exemplo, o próprio equipamento, o gerador, mas já me aconteceu porque eu trato tudo desde do início ao fim. Portanto, a nossa empresa trata dos palcos, dos geradores, dos camarins, das casas de banho, dos caterings, do restaurante, do hotel. Portanto, isso é tudo, somos nós que resolvemos isso tudo. Só que houve um cliente que me disse: Carlos, olha, na questão do gerador, nós temos gerador.
Nós não precisamos que traga aqui, naturalmente, tudo bem. Você trata do resto e tal, mas o gerador eu coloco. Colocaram o gerador e, por acaso, até foi o ano passado. Colocaram o gerador, nós fizemos o teste de som à tarde, tudo bem, e 2 minutos de começarmos, ainda estava música ambiente, eu ia subir ao palco para apresentar o espetáculo, mas ainda estava na música ambiente 30 segundos antes de eu subir ao palco e o gerador queimou. Portanto, aí eu não tenho qualquer tipo de hipótese de resolver o problema na hora, não é? Portanto, vamos ter aqui um tempo, um compasso de espera, para eu poder chamar uma empresa que tenha geradores, para poder colocar o gerador a tempo e horas no local. A tempo e horas nunca será, não é? Claro. Mas é o máximo tempo que eu consigo, e que consegui neste caso foram 45 minutos. Não foi mal. Não foi mal. Não foi mal. Porque eu tive a sorte das empresas que eu trabalho de geradores, uma delas estava muito próximo do local, portanto foi fácil de resolver. Mas lá está. Mas o que me admirei é que durante esses 45 minutos as pessoas esperaram sem qualquer tipo de revolta, ou porque perceberam, o gerador estava a sair fumo por todo lado, preto, e portanto perceberam que sem aquilo não havia. Nós não tínhamos qualquer outro tipo de ligação à rede elétrica, portanto era só... Não havia luz, não havia luz. Era só mesmo através do gerador que se podia fazer esse espetáculo. Uma querida amiga nossa, a Cristiana Sá. A Cristiana Sá. E pronto, e resolveu-se, e no final nós ainda fechamos mais 2 datas, 2 concertos no final desse. Pronto, portanto, olha, já foi bom. Já foi bom, até isso correu bem. Claro que sim, e a Cristiana Sá que está numa forma incrível também verdade, neste momento. Eu venho por acaso venho deste fim de semana de espetáculos que estive com ela e pronto. E ela tem sido, de facto, é uma voz do Norte também e que representa... Do Minho, não é? Aqui do nosso Minho. Exatamente, e do Norte, do Minho. Sim, Quem diz do Norte diz do Minho, e é uma voz que sai muito bem também, e acho que ela tem tido um bom sucesso, e ela também merece, porque também faz muito, e porque também não é fácil ser artista, e ela começa ali as desgarradas e ninguém a para. É verdade, isso é verdade. E as pessoas gostam muito. E quem diz ela, diz outras pessoas. Nós temos, de facto, aqui no Norte, muito boa gente a fazer bons espetáculos. E eu acho que cada vez mais os artistas, e agora falando um bocadinho puxando a brasa à minha sardinha, eu acho que cada vez mais os artistas, sobretudo os artistas aqui do Norte, têm tentado apresentar espetáculos diferentes uns dos outros. Eles todos os anos tentam ou alterar o cenário, ou alterar o repertório. Ou pôr gente nova. Quer dizer, eles eu vejo que eles... bailarinos. E contratar outros. Exatamente. Portanto, eles mexem sempre todos os anos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Porque quem vê o artista A este ano e vai ver no próximo ano, não deve pensar, eu já o vi, para que é que vou ver outra vez? Não, deve ir ver. Porque eles alteram constantemente repertórios, alteram os cenários, muito bonitos. Investem muito nos cenários, investem muito nos músicos. E cada vez mais, isto é importante dizê-lo, se toca ao vivo. Isso é muito bom. Não se fala muito em playbacks. Cada vez mais as bandas tocam ao vivo. Os artistas e os seus músicos tocam ao vivo. Nós, quando falamos, eu tenho às vezes reuniões com clientes e nós temos 2 preços já a apresentar ao cliente, que é sempre o playback ou a banda. Ou seja, quando eu digo playback, é... Sim. O cantor com a sua música gravada, mas ele está a cantar ao vivo, não é? Sim, claro. Mas não é a mesma coisa. Mas não é a mesma coisa em termos do palco, porque não... Há artistas que até raramente fazem isso. Sim, não é? mas existem as 2 versões, não é? E quando eu falo em playback... Showcase, não é? E quando eu falo em showcase é outra coisa. Showcase é um espetáculo mais curto, é um mini concerto, não é? Digamos assim. Mas quando eu falo em espetáculos em playback instrumental e espetáculos com banda, os artistas, não temos nada aqui de playback. Não é playback, não, isto é para a televisão. Não, televisão é diferente. Televisão é playback total. Claro. O artista tem o microfone completamente fechado até à hora de falar. No final da música. Isso é playback total. Isso não existe nos espetáculos. Pelo menos nos meus espetáculos não existe. Os artistas têm o microfone aberto e estão a cantar. O playback que eu falo é o playback da artista com bailarinos ou com coristas, sem músicos ao vivo. A música está gravada, a voz não. Ela tem que fazer a voz durante aquela hora toda de espetáculo. Portanto, o playback instrumental é só dizer que não tem os músicos atrás. Mais nada. A banda é a banda toda ao vivo. Portanto, é ela na mesma ao vivo, o artista ou a artista ao vivo, mas com os músicos ao vivo também. Dá outro cenário, não é? O palco fica mais completo, é muito mais bonito o espetáculo. Claro que é. Os preços são diferentes, são sim senhor. Mas ouvir música ao vivo... Mas a diferença ainda é muita, Carlos, sobre isso? Considera-se o dobro. O dobro, porque nós estamos a falar de pagar porque aos músicos todos. Porque o som, ao fim e ao cabo, já está montado, O som está montado, mas há... Não poupam no som. Ou poupam?
Há sempre diferença no som. É? É porque, em vez de ser, vamos ser assim genéricos, em vez de ser só um microfone para artista, é um microfone para artista e mais 20 microfones para a banda. Não é? Para a bateria, para o teclado. Não é? Já poupei. Portanto, é um bocadinho diferente. Mas digamos que se há pela metade. Portanto, entre a diferença do playback e o espetáculo. Mas olha, mas há bandas muito caras em Portugal já. É verdade, é verdade. Não vamos dizer porque... É verdade, mas no contexto que o país vive, há bandas muito caras. Mas isso tem uma explicação que eu te queria dar há pouco, que depois falamos da REN e dos nossos agradecimentos, e muito bem, aos técnicos da REN e a todas as entidades envolvidas neste apagão. Mas essa explicação de artistas levarem muito dinheiro é que demoram muito tempo a ter um sucesso. Quando tem, o sucesso não se vai manter por muito tempo, Domingos. E, portanto, nós temos 2, 3 anos, então temos que aproveitar e ganhar o dinheiro que conseguimos nesse ano, nestes 2 ou 3 anos que somos conhecidos. Porque um artista lançar um sucesso, depois para lançar um segundo sucesso ou um terceiro sucesso é muito difícil. E eu lembro-me de ter várias conversas com um amigo nosso, um grande amigo teu também, que é o Emanuel. E tu sabes que o Emanuel, o primeiro sucesso dele foi o Rapaziada Vamos Dançar. Vamos dançar, hein? Ele dança bem, ele dança. E depois do Rapaziada Vamos Dançar, ele lança o segundo, que é o Nós Pimba, não é? Claro. O Pimba Pimba, neste caso. Mas foi muito difícil até chegar ao terceiro sucesso, que foi o Kuduro. Demorou ali uns anos. E ele chegou a ter várias conversas comigo a dizer-me: Carlos, não é fácil mantermos o... Não, e o Emanuel também já tem uma grande estrutura e ainda continua a ter. E no ativo, sim senhor. Eu tive Emanuel há uns anos aqui na Póvoa de Lanhoso, nas festas de São José. Nunca mais me vai esquecer esse espetáculo, por um motivo, é que o tempo esteve mais ou menos agradável. Tivemos 20 a 30 minutos de espetáculo, veio uma chuvada forte que nunca mais me vai esquecer, que arrastou as pessoas para irem embora porque a chuva era tanta que não havia hipótese. E isso nunca mais me vai esquecer, que foi numa noite de 18 de março, de alguns anos já. E isso mesmo foi mal para um artista, foi mal para a banda e também para as festas, porque não tiveram a oportunidade de ver um espetáculo muito do bom. Emanuel, e que é muito bem bom. pensado. E que agora ainda está. Por acaso já não o vejo o Emanuel há uns anos. Sim, mas ele tem um espetáculo muito bem pensado, muito bem preparado há uns anos. Mas já esteve aqui o Emanuel também nesta instituição. Aliás, quem tem sido o diretor desse espetáculo é o Samuel, o filho do Emanuel. Esse é muito malandro, Samuel. É muito malandro esse. Ele, de qualquer maneira, digo-te, ele é o responsável pelos espetáculos do pai, do Emanuel, e de toda aquela concepção de visual. Portanto, os cenários são tudo idealizado por ele, porque ele, além de ser o produtor dos concertos do Emanuel, ele é arquiteto de profissão. Atenção, não está a exercer. Eu estou a dizer que é malandro no bom sentido da palavra, claro. Mas eu e tu conhecemos-lo muito bem, portanto não estava a pensar noutra forma, não é? Malandro no bom sentido. E dou aqui um abraço ao Samuel, que também é uma das referências dos espetáculos. Dos Maxi. Exatamente. E dos Maxi também. Dos Maxi, eu também já tive o prazer de estar com eles e é boa gente também. Boa gente. É verdade. E pronto, estes artistas vão fazendo uns espetáculos, ainda vão sendo mais ou menos, mas há outros que é um descalabro total, não é? Para quem paga naturalmente. Lá está, eu lembro-me dos meus pais me falarem que para ser artista no tempo deles, primeiro tinha que se ter uma grande voz. E mais nada. Era só uma grande voz. Uma boa voz, ter um talento, naturalmente, mas ter uma boa voz. Hoje em dia, podes não ter voz, mas podes ter um poder financeiro que te consiga dizer assim: eu quero ir a Lisboa, por exemplo, ou ao Porto, a um bom estúdio, gravar um trabalho. Gravo, pago, lanço, edito e sou artista. É verdade. Está mais aberto a qualquer pessoa poder entrar no mundo da música. Agora, naturalmente que as pessoas sabem perfeitamente quem canta e quem não canta, não é? E, portanto, quem vai ver um espetáculo e vê que não é, de facto, uma voz, uma grande voz, vai perceber que também, se calhar, não vai chegar muito longe. Mas isto é como tudo, não é? Portanto, havendo um bom poder financeiro também por trás, enfim,
pode-se ser artista. Não se pode ser artista por muito tempo, porque os talentos estão aí, não é? Nós temos enormes talentos em Portugal, é verdade. Temos gente também com muito talento, mas que não tem tido essa capacidade financeira para poder apostar na sua carreira, não é? Investir na sua carreira, como se costuma dizer. Mas isto é como tudo. Há artistas que já baixaram os cachês, não é? Não, eu não conheço ninguém que baixe cachês. Eu desde que tenho a empresa, e a minha empresa já tem... a minha empresa tem menos anos, porque eu trabalhava em nome individual. Eu trabalho desde os 18 anos nesta área da música, mas a minha empresa está, digamos assim, Mundo Emoções nasceu em 2002. Portanto... Tem 23 anos. Lá está. E eu tenho 30 e qualquer coisa, 34 ou 35 de música. Portanto, tens 52 anos, não é? Tens exatamente. Menos um que eu, mais um que eu. Mas não se nota. Não estamos muito iguais. Não. Estamos bem. Tu tens 52, eu tenho 51, vou fazer agora 52, por isso estamos empatados. Estamos os dois para quase as curvas. Empatados. E estamos para as curvas, atenção. Sei. Mas estavas a dizer, e naturalmente, mas ainda há bandas a levarem aí 50 a 60 mil euros em Portugal já. Sim, até mais. Ou até mais. E até mais. E no próximo ano ainda vão subir mais. Lá está, quem está neste momento na frente e no sucesso tem que aproveitar, porque isto pode não ser por muito tempo. Mas isto é só sabes para os artistas e grandes salas, ou câmaras, não é? Ou câmaras municipais, sim. Porque comissões de festas fazem uma triagem, não é? Portanto, é evidente que quando chegas a uma reunião com um cliente, a primeira coisa que o cliente vai perguntar é pelos artistas de topo. Claro. Quando ouvem preço, esqueça. Mas depois, quanto é que custa este artista ou este grupo? X. Não temos capacidade para isso. Vamos então descer por aí fora. Portanto, quem desce são as comissões de festas, porque não têm a oportunidade de pagar esses cachês. É normal. Agora, esses artistas que levam esses valores mais altos trabalham com câmaras municipais e trabalham muito em salas, ou nos coliseus, era o que eu estava a dizer, não é? Em salas grandes, coliseus, multiusos, pronto. Essas salas grandes eles trabalham bem, porque trabalham à bilheteira. E depois câmaras municipais que tenham esse poder financeiro para os colocar em festas bastante importantes, como feiras de artesanato, feiras do vinho, feiras da castanha, feiras da cereja, não é? Festival da cereja, por aí fora, claro. Não é? Essas feiras que existem pelo país fora. Portanto, só aí é que eles vão, mas não deixam de ter trabalho domingos. Isso é que é importante. Portanto, apesar de cobrarem esses valores que são impraticáveis para uma comissão de festas, eles não deixam de ter a agenda carregada, porque temos 306 ou 307 municípios no país, não é? Claro, claramente que sim. Olha, em termos de empresarial, em termos de empresas como a tua, como a Mundo de Emoções e Espetáculos, há muitas neste país. Mas ouve-se falar muito que há muita aldrabice nisto também. Aldrabice? Sim. Lá está. Não tem nada a ver, mas há sempre colegas a trabalhar. Pronto. Há colegas a trabalhar que trabalham de uma forma. Eu trabalho de outra forma. Eu trabalho de uma forma. Mas tu percebes o que eu quero? Eu percebo. Mas eu vou por outro lado. Está bem? Não, mas eu também não quero que eu faço assim uma vida. Eu também não quero que tu vás. Eu só te estou a colocar a questão para tu me responder. Sim, claro. Pronto, eu vou-te responder responder à Rodrigo Moura. Portanto, eu dou assim uma volta pelo lado e tento marcar golo na mesma. Exatamente. Pronto, mas é assim. Falei dele que podia falar de algum do Sporting ou do Porto. Pronto, claro, nada. Claro. Foi só porque gosto do Rodrigo a jogar. És adepto do Porto. Gosto do Rodrigo a jogar. Sou do Norte. É do Norte, pronto. Não é? Eu neste momento sou mais do meu clube de coração, da minha cidade. Que é o Rio Ave. Que é o Rio Ave. Okay. Mas a equipa forte daqui do Norte, claro que também sou adepto, que é o Futebol Clube Porto, não é? Claro. Olha, por acaso isto é só uma à parte, para brincarmos um bocadinho os dois. Não sei se conheces há um grupo de piadas como é que eles se chamam? Um grupo de stand-up comedy. O Carlos Vidal. Ouço falar, sim. Stand-up Carlos Vidal. Sim. Pronto, eu que há dias achei muita piada. Ele tem muita piada. É médico, não sei se sabias, ele é médico. Não sabia. Do Serviço Nacional de Saúde, mas ele também faz espetáculos de stand-up. Ele contou uma muito engraçada, tem a ver com os clubes, mas isso é só uma brincadeira. Que é, existem 3 grandes clubes em Portugal. Que é o Porto, que é o Sporting e é o Tão.
E as pessoas perguntam-lhe por estar num espetáculo. O Tão, ele, é verdade. O Porto, tal, toda a gente conhece. O Sporting, toda a gente conhece. E depois há o Tão. O Tão é aquele que a gente assim, então pá, que clube és? Tão! Benfica! Pois. Portanto, existe o Porto, o Sporting, o Tão e depois o Benfica. Isto foi uma piada à parte que o Carlos Vidal, que eu ouvi o Carlos Vidal num espetáculo, achei muita piada. Mas pronto, isto para dizer que, onde é que nós estávamos? Onde é que nós íamos? No difícil, em termos dos empresários. Pronto, é assim, vou por outro caminho, que é assim, eu tento trabalhar, é por isso estou aqui há 30 anos, 33 anos, no mundo da música e também no mundo da rádio, não é? Portanto, estou parado há 2 só. Eu vou por o caminho que é o caminho mais fácil para as pessoas perceberem como é que eu faço. É tentar ser simples, humilde e resolver os problemas às pessoas. Pronto, é o que eu tento fazer. E é por isso que estou aqui... E não te meteres evidente. Portanto, noutras festas, eu não crio guerras com ninguém, tenho amizades e eu sinto-me feliz por uma situação. Eu dou-me bem praticamente com 99% dos agentes que trabalham comigo. Exato. Eu não gosto que as pessoas, e por causa disso, por causa de pessoas que não trabalham em condições no nosso meio, na nossa área... Quando nós temos alguma reunião com algum cliente, há clientes que dizem, os empresários... Não, eu não gosto que me chamem empresário. Porque o empresário está muito banalizado. Empresário que não é uma pessoa muito correta, não é uma pessoa muito séria. Não, eu não sou empresário. Eu sou agente artístico. Eu represento os artistas. E, portanto, eu gosto que me chamem mais... Qual é a sua previsão? Sou agente. Agente artístico. Represento artistas. E, portanto, estou a trabalhar para os artistas. Quem me paga... O meu trabalho, da minha empresa Mundo Emoções, todo o trabalho que eu faço na estrada, portanto, na produção de um evento, é o artista. E, portanto, é ele que eu estou a representar. Perante a ligação entre a comissão de festas e o artista, estou eu no meio. Claro. Portanto, qualquer situação que haja, a comissão de festas vai falar comigo e eu transmito ao artista. É só isto. É muito simples. Portanto, e o nome empresário está banalizado por causa disso. Porque há certos colegas que infelizmente não trabalham como deveriam trabalhar. Pronto, digamos assim. E portanto, eu quando chego a algum lado, olha, o senhor é mais um empresário? Não, eu sou agente, é diferente. Ah, é? Eu vou-lhe explicar o que é um agente. E explico. Isto que estou a explicar a ti e aos nossos ouvintes da Rádio União. Ué. Com muito gosto. E da Antena Minha. Portanto, é assim. Sou um agente, represento o artista e deixo no final de tudo uma amizade muito grande entre o meu cliente, que é a comissão de festas, cliente Mundo de Emoções, e o artista, que é quem me paga. Portanto, é só isto. E com outros também, tudo tranquilo, não é? E portanto, dou-me bem, isto é que é bonito, é nós ligarmos uns aos outros, agentes. Estás na festa tal, sim, não, nem lá vou. Estás lá tu, está bem representado, nem lá vou. Claro. Portanto, nós respeitamos muito essas zonas de trabalho, não é? Não andamos aqui Pronto, depois há um ou outro que anda por todo o lado. Portanto, não tem consideração nem respeito pelo trabalho de todos os outros colegas e pronto, prefiro ficar por aqui, Domingos. Mas há muitos bons empresários. Muitos bons empresários. E tu sabes disso porque tu trabalhas... Tu lidas com muitos, não é? Exatamente, portanto, e que ajudam muito. Exatamente. Olha, Carlos, estamos quase no final, mas eu não queria deixar de te colocar, tu também és um português, como todos, és um homem do país. Como é que tu acompanhas esta crise em Portugal? A crise política, como se costuma dizer. Vamos ter eleições agora a 18 de maio. Como é que tu acompanhas isto? Eu cada vez vejo que as pessoas ligam mais aos seus partidos e aos seus umbigos, e não às pessoas. E eu acho que o importante num político é trabalhar para as pessoas. É para isso as pessoas votaram naquele partido, votaram naquela pessoa, sobretudo na parte de câmaras municipais ou juntas de freguesia. Eu acho que cada vez mais as pessoas votam nas pessoas. Sim, e não nos partidos. Exatamente. Porque conhecem as pessoas, sabem que as pessoas são responsáveis. Claro que sim, mas a minha questão é mais nacional, porque temos agora eleições antecipadas. Justificavam-se estas eleições na tua perspectiva? Eu acho que não. Eu acho que a explicação está dada e pronto, era escusado estarmos a gastar não sei quantos milhões agora 30, numa nova... 30. Exatamente.
desnecessário. Tanto dinheiro desperdiçado em novas eleições, quando o país estava pronto a tomar um rumo. Nós temos praticamente um ano, não é, de gestão exatamente, fez agora em abril, do primeiro-ministro, do atual primeiro-ministro. Portanto, nós não podemos exigir, digamos assim, que tudo se resolva os problemas que o país tem, que não tem de agora, tem de há muitos anos, não é? Claro. E sobretudo cada vez se fala mais no nosso querido Serviço Nacional de Saúde, que é um bem essencial que nós ainda temos e espero que por muitos anos. Exatamente. Mas não é fácil no ano colocar o Serviço Nacional de Saúde a trabalhar maravilhosamente bem. Vai demorar, é evidente que vai demorar. Só que eu noto que os partidos não ajudam as pessoas a terem calma nisto tudo. É preciso calma, é preciso as pessoas dar-se tempo às pessoas para mostrarem o seu trabalho. Isto era desnecessário, e depois tudo se aproveita, Domingos. Até o apagão se aproveita para a campanha eleitoral. Acho isto desnecessário, miserável, não é? Aproveitarem-se de tudo o que vai acontecendo no país de mau para campanha política. Esta é a minha opinião. Eu acho que o país está num bom rumo, está a tentar. Nós estamos com bons indicadores. Aliás, eu tenho ouvido vários comentadores na televisão, tenho-me preocupado a ouvir vários comentadores de várias vertentes, digamos assim, de várias cores, não é? E portanto, nós perante a Europa estamos com o nosso país com indicadores muito bons. Não é? Isso é importante. E eu acho que isso é importante, quer dizer, se estávamos num bom ritmo em relação a vários países da Europa, foi pena de facto entrarmos aqui nós estamos estagnados neste momento, não é? Por causa das eleições estamos parados. No fundo, claro. Nós estamos a ser governados em gestão. Nós estamos em gestão, portanto. E seja quem for que vá para lá também não vai fazer milagres. Não, mas o problema é que tudo o que haja enquanto está um governo em gestão continua a ser responsabilidade do governo, mas o governo não está a fazer muito mais do que gestão, claro, não é? Portanto, vejo seja isto este ou seja outro, claro, é? Claro, vai ter sempre as suas dificuldades. Olha, Carlos, foi um gosto enorme ter-te aqui na Rádio União e na Antena Minho, no programa Domingos aos Sábados. Muito obrigado por teres vindo de Vila de Conde à Póvoa de Lanhoso para estares connosco aqui também na rádio. Com muito gosto. E na instituição. E sabes que és um amigo, por isso bem-aja e sempre que puderes ajuda-nos, porque nós também agradecemos isso. Com certeza, claro que sim. Um grande abraço para ti. Muito obrigado pelo convite, obrigado Domingos pelo convite, fiquei muito contente de voltar à rádio por momentos e estou sempre disponível, portanto a associação está no meu coração. Muito obrigado. Carlos Pereira foi o meu convidado de hoje no programa Domingos aos Sábados aqui na Rádio União, a nossa voz, e também na Antena Minho. Despedem-se o Domingos Silva e o Vítor Esteves. Um grande abraço para todos, um ótimo fim de semana. Domingos aos Sábados. Um programa semanal com várias entrevistas em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.